Pessoal, vou começar a audiência. Audiência pública quadrimestral da saúde e fiscal. Eu convido os senhores vereadores para ocuparem seus lugares. Realizamos esta audiência em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Complementar número 141 de 2012, que estabelece que o Poder Executivo deva realizar audiência pública perante o povo e o Poder Legislativo, nos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano, para fins de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, bem como para demonstração da ampliação de recursos mínimos em ações e serviços públicos da saúde e, nesse caso, referente ao terceiro quadrimestre de 2022. Declaro aberta essa audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Informamos que a audiência pública está sendo transmitida ao vivo através da TV Câmara. Passo a palavra aos servidores da Prefeitura que irão fazer a explanação. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente. A gente vai dar início, então, à audiência pública do Poder Executivo, em cumprimento à Lei 101/2000, do artigo 9º do parágrafo 4º. Alguma dúvida que vocês tiverem, se vocês preferirem ir me abordando durante o processo, fiquem à vontade. Mas se vocês quiserem tirar as dúvidas de vocês no final também, fiquem à vontade. Nós vamos apresentar aqui, então, todos os números, né, de receita e despesa, execução de todos os números do ano de 2022, conforme já é de conhecimento de todos, né, desde o início do mandato. A gente tem tentado vir apresentar pessoalmente para vocês em relação a esses números que é importante vocês tomarem pé e, consequentemente, saber o andamento da máquina pública e que situação que realmente está. O Silvio, acho que distribuiu um livrinho para cada um de vocês. Inclusive, esse livrinho, na página... Só passar para vocês aqui. 3, 4... Na página 9, tem o resto a pagar aí. Não sei, vocês vão perceber que está lá a posição em 23/2/2023, que é a nossa data contábil, tá? Então, quem não tiver esses números aí, a gente fornece para vocês. Não sei se todos os vereadores pegaram, mas vamos lá. Essa primeira tela que vocês estão tendo conhecimento dela aí, é a execução da receita, né, de 2022, dividido em primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre e terceiro quadrimestre, e separado por receitas, tá? Desde o IPTU, ITBI, ISSQN, FPM, IPVA, IPI, todas as transferências, ICMS, está aí lançado para vocês. Vocês vão perceber que o total da receita do município de R$ 325.763.077,87. O que foi orçado, R$ 301.759.512. Ou seja, em respeito a essa casa legislativa, nós encaminhamos o projeto de lei com 301 milhões de orçamento e nós arrecadamos 325 milhões de reais. A receita do IMPAR nós orçamos 30 milhões e foi arrecadado 29 milhões.
E a receita total do município, 332, e foi arrecadado 357 milhões. Esses números estão aqui nessa primeira coluna, para vocês terem uma noção das receitas da Prefeitura e do IMPAR, e no final, o que foi juntado aí em relação ao primeiro, segundo e terceiro quadrimestre. O que chama atenção aqui, se vocês forem perceber, é que cada evolução de receita ficou muito próximo daquilo que nós encaminhamos para vocês em relação ao orçamento de 2022. Alguma pergunta de vocês em relação à execução de receita? Estou à disposição. Na execução de despesas, que é a segunda tela, na página 2, vocês vão perceber que nós colocamos aqui todas as nossas despesas por elemento, o que foi empenhado, o que foi liquidado e o que foi pago. Não sei se vocês se lembram, principalmente aqueles que eram vereadores aqui quando eu estava na Câmara, que a grande preocupação nossa era em relação ao que era empenhado e o que era liquidado. E sempre ficava uma discrepância muito grande aí de 30, 40 milhões, 50 milhões. A gente fala que nós estamos numa margem de segurança quando você está ali em 10, 12 milhões no máximo. Porque esse é o valor que realmente passa de um exercício para o outro, ou é onde o valor que passa em relação da folha de pagamento, que às vezes você não fechou no mês e fecha no mês subsequente, que vocês vão entender lá na página 9 o que eu disse para vocês. E aqui, se você perceber, nós temos na página 2 essa execução, né, financeira da despesa, do que é liquidado e do que é pago, e nós temos uma diferença aqui, vem aqui no final, Silvio, para nós. Essa diferença aqui, vocês vão perceber que nós estamos muito próximo, né, do que está empenhado e do que está liquidado e do que está sendo pago. Então nós estamos tentando levar muito próximo da realidade em relação aos números da execução de despesas. Na página 3, a gente tem aí as despesas total com pessoal e a receita corrente líquida de 2022. Da Prefeitura, 45,63%. Do Legislativo, 1,53%. No total de 47,16%, de uma receita líquida de 313.629. Lembrando que os limites prudenciais aqui da Lei de Responsabilidades Fiscais, nós estamos ainda com uma folga em relação ao orçamento e o que está sendo gasto com folha de pagamento. Na página 4, vocês vão perceber que as despesas com ensino, nós fechamos o ano com 25,35%, uma base de cálculo em cima dos valores legais da receita de impostos e transferências, de janeiro a dezembro, de R$ 174.944.109,02. As despesas com a saúde, lembrando que o obrigatório é 15%, nós gastamos 34,95%, fechando no total de 36,53%, na hora que você pega o empenhado, o liquidado com a despesa paga, em cima do valor dos restos a pagar do exercício anterior, jogando de 36,53%, numa base de cálculo de R$ 169.285.436,11. Lembrando que esses números são números oficiais que estão sendo encaminhados para vocês, que vocês depois podem fazer os questionamentos em relação a detalhamento que vocês quiserem em relação ao serviço que está sendo prestado pelo recurso do dinheiro público. Na página 5, do percentual que nós temos de ensino Fundeb de 2022, a receita arrecadada do Fundeb de R$ 36.625.625.673,43 o que equivale a 99,05%, e os rendimentos das aplicações financeiras, que deu mais de R$ 350 mil,
nós totalizamos só com pessoal docente no FEB 70, 86,36%, e de custeio e investimento 12,41%, ficando assim 99,76% em relação ao Fundeb. Me entristece que o pessoal do sindicato acabou indo embora, né? O vereador Serginho também acabou indo embora, não está presente aqui na sessão, porque foi me questionado muito na última sessão em relação a esses valores do Fundeb, né? Principalmente por parte do sindicato, através inclusive de uma fala do vereador Sérgio, que não está presente aqui na sessão, em relação a esse gasto do Fundeb. Então está aqui a informação, mas como todos os caderninhos vão para todos os vereadores, acredito que o vereador Sérgio, que não está presente aqui, ele vai ter conhecimento desses números também. Na página 6, vocês vão perceber aquilo que eu disse para vocês em relação ao cuidado que a nossa equipe teve, principalmente no planejamento e gestão com todas as secretarias, em relação à meta de arrecadação, o que realmente foi arrecadado e a diferença em cada bimestre, isso em porcentagem, tá? Dando um total de 6,70% anual, né? Se você juntar todas as diferenças, tanto no primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Na página 7, você vai perceber, o resumo, né, igual o Silvio está falando, de todos os índices, né? O resumo tem que ser menor que 54%, nós estamos com 47%. No ensino, 25%, nós aplicamos 25,35%. No corpo do Fundeb, 70%, nós aplicamos 86,36%. Na saúde, 15%, nós aplicamos mais de 36%. Na dívida consolidada de 120%, apenas 6,59%. Garantias de valores, operações de crédito e operações de crédito, isso aqui, nada, não teve nada. Então, ou seja, dentro das receitas correntes, com as respectivas bases de cálculo, tanto na saúde quanto na educação. Na página 8, nós temos informação, né, do demonstrativo do resultado primário e resultado nominal. Aí no resultado primário você vai perceber que as receitas realizadas e as despesas empenhadas, vocês vão perceber que a gente está tentando trazer bem para baixo em relação a essa questão, né? De sempre ter essa queda em relação ao que foi empenhado e realizado, que vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou dizendo isso, porque isso reflete diretamente no resultado nominal, que é da dívida consolidada. Ou seja, lá em 2018, quando a gente fechou o ano, a dívida consolidada líquida estava nesse patamar, 2019 nesse, 2020 nesse, 2021 nesse, 2022 nesse. Vocês estão percebendo que nós estamos trazendo essa dívida consolidada para baixo, desde o dia que nós pegamos até a data de hoje. Então você vê o exercício de 2022 e 2021 em queda em relação a aquilo que a gente está planejando de manter esse resultado nominal de forma muito equilibrada. Ou seja, 2 anos sem gerar dívida, 2 anos sem gerar despesa que vai ficar para outros gestores pagarem, e isso vai refletir nesse quadro na página 9, que eu vou detalhar uma situação aí para vocês. Aqui, em janeiro de 2021, tá? A gente fez um levantamento até em relação a esses levantamentos feitos em relação às dívidas de cada resta a pagar por ano, dos valores pagos em 2022, dos valores cancelados. Você vai perceber que houve um cancelamento de 2.500.000 aqui em 2017, 2018, 2019, 2021. Na sua grande maioria, empenhos que não foram
finalizados, né? Então a gente já cancelou eles para eles não terem que ficar na dívida. Esse valor aqui de 2.500.000, que inclusive o vereador Sérgio pediu para eu detalhar os valores cancelados de 2017 através de ofício, que nós estamos respondendo para ele. Esses valores, muitos desses valores, quase 80%, viraram precatório, que são pessoas que entraram judicialmente contra a prefeitura, e eles contavam então uma dívida duas vezes, tanto no precatório quanto aqui. Então a gente cancelou aqui, porque virou uma demanda judicial, então a gente cancelou para só tocar na demanda judicial. E com isso, né, a gente fechou o saldo em 31/12/2022 na margem de 20.691.000. E o que significa isso? Desse valor que nós pagamos, vocês vão perceber que a gente pagou aqui na posição do dia 23/2/2023, que é há uma semana atrás, que é a data contábil que nós temos, que hoje o cenário da prefeitura, né, é aquela dívida do resto a pagar de 2017, que grande parte dela é rescisão, 2018, grande parte dela rescisão, 2019, grande parte dela rescisão. Vocês estão percebendo que restos a pagar de 2021, muito pouco, e esses restos a pagar de 2022, que está aqui de 2.931.000, que é, vamos dizer assim, a minha dívida hoje, né, do município, e eu detalhei ela aqui para vocês, está na página 2, na minha aqui. Deixa eu ver se é a mesma. Página 2 para mim, Silvio. É esse aqui, né? Esse aqui. Desses 6 milhões aqui, desses 6.841.000, só para vocês entenderem, de recurso vinculado, tá? O que é recurso vinculado? São recursos que é o trâmite normal, que precisa caminhar normal, daqui a pouco está sendo liquidado e pago, e é o procedimento mesmo interno deles. Nós estamos falando que desses 6.841.000, 1.893.000. Somando as outras 3 DRs, que é DR 100, 101 e 102, que são valores que nós vamos ter que pagar em relação à saúde, educação e outras despesas de DR 100, de recursos próprios, se a gente somar tudo, nós estamos falando de hoje, quanto que deu? 1 milhão? Deu um total de R$1.036.000. Então, se você perguntar para mim hoje, qual é a dívida do município, da gestão do prefeito Marcelo, R$1.036.000, porque os outros restantes são recursos vinculados que serão somados aqui com os restos a pagar e que vai dar essa diferença. Então, a saúde financeira da prefeitura, né, nesse momento, ela passa a ser controlável, porque nós temos 1 milhão de dívida para ser pago, que é dentro do mês mesmo que vai pagando. E recursos esses que a gente está fazendo um caixa, né, em relação para não passar apertado na hora de pagar a folha de pagamento e os profissionais. E a gente faz com que esse valor sempre vai sendo amortizado, para que a gente não perca a administração. Eu posso garantir para vocês que de todas as quadrimestrais que a gente apresentou, é o melhor momento financeiro do município em relação à questão de controle de débito, de crédito, né, controle de ação, controle de verificação, controle de pagamento e tudo mais. Então, assim, para nós que estamos na frente e que visualizamos todos os dias que a dívida do município hoje, que é aquela dívida que tem que pagar amanhã, ela é de R$1 milhão. O restante aqui para cima, dessas dívidas aqui, nós estamos amortizando com os pagamentos das rescisões, que o Zé paga todo mês, R$50 mil, conforme a gente fez, e seguindo aquela listagem, sem que nenhum vereador tenha que ir lá no gabinete fazer os conchavinhos, como era antigamente,
de escolher quem tinha que receber rescisão ou não. A gente está seguindo de trás para frente, né? Do mais antigo para o mais novo, o pagamento de todas as rescisões. Que foi um compromisso que eu assumi com todos vocês, de pagar as rescisões. E aí, Marcão, o Zé Henrique está aqui, não me deixa mentir. Tem pessoas que chegam lá para receber 2 mil, 3 mil reais de rescisões, começam a chorar na frente dele. Porque não esperava o dinheiro. E é um dinheiro que está salvando famílias e mais famílias aí em relação a diversas outras coisas que a gente está cumprindo com aquilo que a gente determinou. Mas posso dizer que é o melhor cenário financeiro de todos os últimos anos, inclusive quando eu era vereador, de dizer nesse momento que a dívida do município é de R$1 milhão. Eu posso dizer para vocês que nesse momento, a dívida flutuante, que é aquela que eu peguei com R$39 milhões, ela está paga. Ou seja, com 2 anos de mandato, a gente pagou a dívida flutuante. Né? Eu estou contando, viu, Zé, que esses valores aqui são, mesmo caindo para mim como dívida flutuante, eu conto ele como dívida fundada porque eu tenho recursos lá de 2013 que eu estou pagando. 2013, 2014, 2015, que são as rescisões. Então eu considero ele até como uma dívida fundada. Mas se você falar assim, qual que é a dívida flutuante do município, que é aquela que a gente pegou com 39 e está largando hoje com R$1 milhão. Com o dinheiro que nós temos em caixa, eu posso anunciar para todos vocês nesse momento, em relação a tudo que nós construímos, é que a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, a gestão que vocês fazem parte, nós quitamos toda a nossa dívida flutuante, nós não temos dívida mais no município. Agora é colher frutos aí para frente, se Deus quiser. Pela ordem, Marcelo, deixa eu só te fazer uma pergunta em relação às rescisões. Eu sei que tem uma ordem cronológica de pagamento, mas existe alguma possibilidade, por exemplo, eu agora preciso por questão de doença, de algum recurso, alguma coisa que isso é comprovado com o médico, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de alguma... Existiria algum mecanismo para que essa pessoa que precisa desse recurso para cuidar da sua saúde tivesse alguma prioridade? Porque eu já fui questionada sobre isso em alguns momentos. Como que a prefeitura vê essa situação? Das rescisões, a gente criou o critério, independente de qualquer circunstância, para não haver nenhum tipo de malandragem, tá, Cidinha? Porque tem muita gente que realmente precisa dessa forma que você está falando. Mas tem muita gente que utiliza de malandragem e inventa um punhado de documento para poder passar na frente dos outros para receber. A gente está pegando, todas as rescisões de 2013 a gente já pagou, todas de 2014 a gente já pagou, a gente está no 2015, está em 2015, né, Zé? É por ordem cronológica, em né, 2015, Marcelo, né? por exemplo, eu fui demitida em 2013, você em 2014. Está pago. 2014 está pago. E aí você 2015 paga uma ordem a gente, cronológica. janeiro, fevereiro, março. Então a gente está vindo e pagando todo mundo. Então a gente acredita que esse ano a gente pague 2015, mas o grosso é 2016. E aí é um impacto violento, mas violento com força mesmo. E aí a gente... Porque foi quando o ex-prefeito Remin dispensou todo mundo, né? Aí deu um impacto. Marcelo, se tiver um imóvel, tiver um IPTU atrasado, assim, 2, 3 anos, não pode ser negociável? Nessa rescisão? Da rescisão? Aí na hora que ele recebe a rescisão, ele faz a proposta não, de pagar. Mas se não tiver no cronograma, se tiver mais para frente? Não, a gente não está passando na frente em nenhum cenário. Okay. Até porque, assim, como era um dinheiro que ninguém estava esperando, Alô? A gente mantém exatamente aquilo que é a ordem cronológica mesmo. Até porque, assim, Lisandro, para não dar isso aqui de margem que a gente escolheu A, B, C ou D para passar na frente, entendeu, Marcão? Eu me lembro que você foi com uma pessoa lá que estava com uma situação de saúde também em relação à rescisão. E aí eu falei para ela, você vai receber em abril do ano que vem. Ela já saiu de lá sabendo que ia receber em abril do ano que vem, que é esse ano. Então, porque lá nós já temos uma tabelinha de quando cada um vai receber, os nomes, tudo direitinho, entendeu? Se alguém procurar vocês que tem rescisão para receber
e para saber quando vai receber, é só vocês pegar o nome da pessoa, ligar para o Zé Henrique, o Zé Henrique passa para vocês a data detalhada de quando que essa pessoa vai receber, tá? Até porque a gente está cumprindo rigorosamente em dia 50 mil por mês. Na página 10, ele pega a dívida fundada, né? Que é aquela independente do prefeito que tiver aí, vai ter que pagar. Nós estamos amortizando ela 2,5 milhões por ano. A gente acredita que 21 milhões a gente vai amortizar ela um pouco mais rápido, né, quando o parcelamento da Copasa, o PASEP e o parcelamento da Receita Federal, que são valores menores, vamos dizer assim, quando esses valores caírem e a gente chegar ali no grosso do impar, que a minha ideia é quando chegar ali em torno de 2 milhões no impar, eu também já ia ali quitar ela também, para a gente poder já ficar livre dessa conta e só ficar com essa conta do INSS aqui, que aí é um valor que a gente consegue ir amortizando 2 milhões por ano. E se você tem 14 milhões, vamos pôr que 2023 agora a gente quite 2 milhões, vai ficar 12. Então, em 6 anos a gente quita a dívida fundada, qualquer outro prefeito que entrar aí. E aí, na página 11, a gente faz o somatório lá no fechamento de 31/12, né? Que já não é real esse número já está para baixo, mas só para vocês entenderem, né, como que é o funcionamento. A gente vai lá em cima, pega os restos a pagar, que na verdade está 20.691, ali no fechamento do dia 31/12, tá aqui, ó, 20 milhões. Você soma, então, isso aqui é a dívida flutuante. E aí desce um pouquinho, Silvio. A dívida fundada de 21.452. Então você soma as duas, o cenário chega no final do ano de 42.144. Só que esse número já não é esse número. Esse número aqui é esse número aqui, 21.452 hoje, mais os 6 milhões lá de trás. Esse aí, 6.800. Então, numa calculadora breve aí, vamos fazer uma conta aí. Faz aí, 21.452.308, mais 6 milhões 800 e 6 milhões 6.841.069. Quanto que deu? Hoje a dívida do município 28 milhões. Só que tem um porém. Na verdade, a dívida mesmo real do município hoje é esse número, um pouquinho menos, mas vamos colocar ele porque a referência é 31/12, né? Aqui, 21.452 mais 1.036. Então, a dívida real do município hoje, nesse exato momento, na data de hoje, 22.500.000 reais. Então, a gente pegou com 51 e estamos largando nesse momento com 22, tá? Ou seja, nós pagamos praticamente 30 milhões de dívidas e ainda fizemos um punhado de coisa. Se a gente não tivesse ter que pagar esse tanto de dívida em 2 anos, a gente teria feito muito mais, né? Eu acho que é isso, né? Em termos de números, é isso. Eu queria pedir para o Paulinho, se puder abrir a luz, que eu preciso falar alguma coisa antes que vai entrar da saúde, que eu vou falar em relação à saúde também. Vocês têm visto um crescimento muito grande
de reclamações na rede social da UPA, né? Muita gente, às vezes, reclamando do atendimento da UPA, principalmente da pediatria, especificamente pediatria. Quer dizer a todos vocês que o trabalho da gestão, ele é vigilante praticamente 24 horas. Eu tenho ficado na UPA boa parte do tempo. Tenho conversado com pacientes, tenho conversado com médicos, tenho conversado com várias pessoas. A gente viu nas últimas 2 semanas um crescimento absurdo de atendimento na UPA. Absurdo. No sentido, principalmente, a dengue. Passos decretou calamidade diante da quantidade de pessoas que está procurando atendimento na UPA e eles não estão dando conta de atender. E hoje nós temos 5 pediatras na UPA. Muitas pessoas colocam na rede social assim: quem é a pediatra que está hoje na UPA? Perguntando, fazendo alusão, se é a pediatra A, a pediatra B ou a pediatra C, deixando claro para nós que de urgência, quando você pergunta quem é pediatra, não existe, porque se é urgência, você leva na UPA independente de quem seja, né? Sendo pediatra ou não. Mas eu quero falar uma coisa aqui que me incomodou muito, até porque é um momento de audiência pública e que isso fica registrado, né, nos anais da casa, principalmente em relação à gestão. Quando a gente assumiu, e a Adriana está aqui, não me deixa mentir, nós tínhamos 2 médicos na UPA que atendia. Hoje nós temos 5 por plantão. Nós tínhamos 2 enfermeiros, hoje nós temos 4. Nós tínhamos 5 técnicos, hoje a gente tem 9. Eu me lembro de uma postagem do candidato a prefeito, Rafael Bananinha, uma vez na rede social. Eu me lembro disso assim, porque eu fui lá ver e eu conferi isso. Que ele foi levar alguém da família dele e a cama estava toda enferrujada. Não sei se vocês lembram disso, se vocês também iam comigo lá, a gente via as camas enferrujadas. A gente trocou todas. Medicamento, não falta um medicamento na UPA. Nada. Equipamos a UPA com os melhores equipamentos que existem na região. Por fim, trocamos todas as ambulâncias, porque a ambulância que tinha lá, não cabia ninguém dentro da ambulância. Ou seja, dentro desse cenário, nós avançamos pra caramba em relação ao atendimento das pessoas. E eu quero deixar aqui registrado, mais uma vez, o porquê que nós não estamos separando a UPA, o atendimento pediátrico, do atendimento de adultos. Eu quero deixar registrado aqui, para que depois ninguém venha me cobrar e venha fazer comparações maldosas em relação ao que nós estamos querendo fazer em relação à saúde, Marcão. Hoje, se tiver uma ocorrência grave na UPA, a distância para a sala de emergência não vai ser mais do que 10 metros. A criança vai receber o atendimento na hora, principalmente se for alguma coisa mais grave. Mas a conduta do médico não é minha, é do médico. Se algum cidadão está insatisfeito com algum tipo de atendimento de algum profissional na UPA, ou nas unidades de saúde, ou no nosso ambulatório municipal, ou em qualquer local que tenha saúde pública do município, procure a ouvidoria do município. Não vai ser na rede social com relato de Facebook que eu vou ter que dar print para poder fazer isso virar um processo para a gente poder apurar. Eu tenho que seguir os caminhos corretos. E o caminho correto é através da ouvidoria. A sala 9 lá da Secretaria Municipal tem uma servidora chamada Luci, que inclusive é a sua esposa. Ela fica por conta de fazer a ouvidoria do município.
por conta. Então nós estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Não adianta reclamar do atendimento da UPA no pico, sendo que as pessoas não estão nos ajudando nem mesmo cuidar dos próprios quintais. Que nós vamos fazer um mutirão aí no Itamaraty, no Alvorada, o que nós nos deparamos lá foi algo assim. Depois é simples jogar a culpa no prefeito e nos vereadores, que jogou lixo lá no terreno. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Estamos tentando chegar bem próximo do cidadão. Vocês vão ver com os números aqui que a Adriana vai apresentar da saúde, do qual eu quero justificar aqui a não presença do Dr. Daniel, porque ele tem um atendimento em Serrana que ele foi fazer e não pôde estar presente. Mas nós estamos tentando fazer aquilo que está ao nosso alcance. O que eu oriento as pessoas é que chegou na UPA, no horário de pico, na mudança do plantão, se você tem condição, vai um pouquinho mais tarde. Eu sei que às vezes é um pouquinho constrangedor, você falar, mas meu filho está com febre e tudo mais. Não, se o seu filho está com febre, fica ali. Mas se ele está enranhetando alguma coisinha que pode esperar um pouquinho, vai um pouquinho mais tarde que você vai tirar esse fluxo. Você vai sair desse pico, né? E insisto, para que as pessoas possam nos ajudar, para que a Câmara possa nos ajudar, faça os relatos na ouvidoria. Se fizer os relatos na ouvidoria, eu consigo checar o atendimento, Zé. Né? Então, por exemplo, nós tivemos recentemente o óbito de uma criança aí que abalou todo mundo. E eu já mandei ofício para a nossa diretoria de saúde para abrir sindicância para apurar a questão envolvendo o atendimento. É minha obrigação fazer isso. Mas nós estamos tentando avançar. Se você me perguntar, está do jeito que você gostaria? Não está. Só para vocês terem uma noção. Para a gente melhorar o atendimento na UPA, para tirar um pouco do fluxo ali, Zé, nós vamos criar, porque como nós vimos agora que o problema está na dengue, nós vamos criar o centro de hidratação ali onde era a Secretaria Municipal de Saúde. O que é o centro de hidratação? A pessoa precisou hidratar, ela já sai ali, vai ter uma equipe que vai hidratar ela lá com soro e tudo mais. Que a gente ganha espaço aqui na UPA para atender as pessoas. Então a gente vai ganhando esse espaço, esse fluxo para poder hidratar essas pessoas. Até a gente passar por esse momento da dengue. Mas eu preciso que as pessoas também tenham um pouquinho de paciência nesse momento, porque eu tenho relatos de pessoas que têm plano de saúde, que chegou no plano de saúde 1h e foi atendido 7h da noite. Eu tenho relatos de pessoas no plano de saúde que chegam no plano de saúde para poder ter atendimento com pediatria, eles vão marcar só daqui 3 dias, porque não tem pediatra. Mas nós estamos tentando melhorar. Ah, mas você tem que contratar mais pediatra. Todos que passaram no processo seletivo, nós chamamos para trabalhar, ninguém quis trabalhar. E já vou adiantar aqui, tá? As que lá estão tão doidas para exonerar o cargo. Porque não estão aguentando a forma que a população está tratando elas. E nós vamos perder profissionais boas aí. Boas. Porque às vezes a população está chegando e ofendendo. Não adianta você ofender o profissional. Faça da forma correta para que a gente possa usar os instrumentos para que realmente a gente possa chegar naquilo que precisa ser feito. Tá certo? Estou à disposição de vocês para qualquer pergunta e qualquer esclarecimento. Ô Marcelo, o Fumacê é do Estado, né? Fumacê do Estado. O Estado, na verdade, o Ministério da Saúde que manda um inseticida. Esse inseticida ele vem para o Estado e o Estado distribui para as cidades. Quando existe algum surto em alguma cidade, como Passos, por exemplo, que está em surto, aí eles colocam aquelas caminhonetes para poder fazer o trabalho. Antigamente tinha o Fumacê. A gente lembra que a gente corria atrás do Fumacê, até atropelado era. Eu fui atropelado pelo Fumacê uma vez. Só que assim, era antigamente, hoje não se usa mais. Hoje a gente tem aquela bomba costal, que o agente vai jogando o inseticida, só que tem apenas um fornecedor no Brasil, do Rio de Janeiro, que vende esse inseticida. E nenhuma prefeitura tinha autorização de comprar, porque quem comprava era o Ministério da Saúde.
saiu uma resolução semana passada que a gente tem autorização para comprar esse inseticida. A Fernanda pediu 120 litros desse inseticida para a gente colocar na bomba costal. Eu autorizei o Zé a comprar 300 litros, ou seja, mais do que o dobro do que ela pediu, para que a gente possa fazer o trabalho até chegar ao inseticida do estado. Nós estamos fazendo isso, mas é aquilo que eu falo, mato não dá dengue. O que dá dengue é o lixo que as pessoas jogam lá dentro do terreno. Então, assim, é importante que realmente haja esse trabalho também de formiguinha da população. Mais algum questionamento? Prefeito, eu só queria complementar uma fala que Vossa Excelência disse sobre a questão da audiência, da ouvidoria. Isso é muito importante e que eu sempre já faço isso com as pessoas, muito poucas vezes eu procuro a questão de incomodar o prefeito ou alguém da secretaria sobre a questão de um questionamento do Facebook no Facebook sobre a questão da saúde da UPA, mas eu procuro ouvir primeiro e diante ali, sabendo que o caminho correto é a ouvidoria, eu já faço isso. Só que eu gostaria de pedir para o prefeito que aquela placa daquela lei que é de minha autoria, da substituição dela, seria importante estar fixada nas paredes do postinho, até porque ela já diz, trate bem nossos servidores, porque eles estão aqui para bem servi-lo. Se você tem uma reclamação a fazer, dirija-se à ouvidoria, porque nós sabemos que ali no calor de quem perde a paciência e acaba falando ou discutindo com o servidor público e às vezes desacatando, e no final acaba às vezes os dois dando às vezes uma resposta pesada um ao outro. Então eu falo que não há briga, no final das contas os dois às vezes acabam perdendo a razão, porque a gente tem visto isso não só na saúde, mas em todos os setores, as pessoas com muita falta de paciência e, assim, você vê às vezes postagens absurdas no Facebook, falando de vida pessoal das pessoas, levando para o Facebook uma discussão, como se diz, lavar uma roupa suja no Facebook, lá não é lugar para isso, E já tem a ouvidoria para fazer o caminho de forma correta. Eu acho que o prefeito foi muito feliz aí na recomendação para as pessoas procurar a ouvidoria. Então, eu só queria reforçar e que Vossa Excelência puder pedir para fixar a placa conforme a lei nas unidades de saúde, eu fico grato também. Ô Zé, você sabe quantos atendimentos nós fizemos quinta-feira na UPA? Eu calculo que possa ter passado de 600 e nos últimos dias eu tenho certeza que tem tido mais de 500 atendimentos, até que eu, ainda passando lá, até mandei uma mensagem para o prefeito: prefeito, a UPA está lotada, só dá uma monitorada, mas ninguém me reclamou no meu zap não, é só que eu estou passando, vi que o movimento muito grande, então eu te passando a mensagem, que foi uma que eu passei, mas eu acredito que não tenha nenhum dia nesses últimos dias menos de 500 atendimentos. Porque 600 pessoas. A dengue, questão que hoje problema. Questão do pós-Covid, eu era uma pessoa que não usava muito pouco sistema de saúde, hoje eu uso já constantemente, e muitas pessoas que eu conheço, que são clientes meus, que falam que usam constantemente. Então, imagine em toda a cidade a quantidade de pessoas que deve ter aumentado a procura pelo profissional para procurar tratar um incômodo que ele está tendo, uma dor que surgiu, um problema novo que surgiu, principalmente pulmonar. Graças a Deus, agora nós temos um pneumologista que nós ficamos muito tempo sem ter. Até quero fazer um relato aqui também, prefeito. O dia que eu fui passar na pneumologista, eu estava aguardando, eu aguardei, eu acho que umas quase 3 horas, e tinha algumas pessoas que
começou a perder a paciência e reclamar. Eu peguei e disse, eu falei, ó, primeiro nós não tínhamos pneumologista aqui. Hoje nós temos uma pneumologista e que atende as pessoas com tempo, faz uma verdadeira consulta, porque não faz aquela consulta de 5 minutos e 10 minutos, e isso é um privilégio para nós. E esperar esse tempo para ser atendido por uma boa profissional vale a pena. Eu tenho a satisfação de ser atendido por uma profissional dessa e esperar o tempo que eu estou esperando aqui. Estou vereador e espero igual os outros lá na fila. E quero relatar aqui que eu não tenho plano de saúde, minha esposa não tem plano de saúde, mas a minha filha, que já foi ser atendida na Unimed, nós já chegamos a ficar das 7 às 10h30, quase 11 horas, esperando. Então tem fila na onde é pago também. E muitos, conforme o prefeito relatou, que diz que tem plano de saúde e que é atendido, ou que teve um incômodo, até que passou, diz que foi na UPA, falou assim, eu fiquei lá, numa hora eu fui atendido, eu vou no plano de saúde, eu demoro mais que isso. Então, quer dizer, esta diferença tem. Logicamente que às vezes um paciente tem uma evolução no caso, né, um problema, questão que está lá, começa a ser febril e tudo, e aí às vezes a falta de comunicação também ali acaba criando-se um atrito, uma indisposição, né, na forma que foi conversado, mas é necessário levar ao enfermeiro-chefe, ó, meu filho está agora com febre, ele mudou o quadro, e a evolução acontece para ser atendido de acordo com prioridade. Nós sabemos disso, e pode ter algum momento também que há, na falta de comunicação, um erro ali que deixe, que passe mais tempo. E também é importante dizer que, muitas das vezes, disse, o médico está no celular. Às vezes ele está no celular, falando com alguém lá da Santa Casa, por um paciente que está lá na emergência, que precisa ser levado, que não consegue no SUS fácil, e que está cuidando de um paciente. Então, assim, a gente tem que fazer justiça por essas questões, porque trabalhar no sistema de saúde, primeiro que não são para todos, são para aqueles que nasceram para trabalhar no sistema de saúde, e na correria do dia a dia, ali, e o emocional, às vezes até por estar vendo um paciente com muita dificuldade, com problema de saúde grave, e trabalhando todos os dias, né, igual 500, 600 atendimentos, a gente sabe que a gente tem que também reconhecer esse trabalho dos servidores públicos e pedir que a população, quando tiver reclamação, sim, vá à ouvidoria, que é o lugar certo e onde dá condições do prefeito, do chefe do Poder Executivo, tomar as providências cabíveis dentro da lei do que é a legislação. Não é isso, prefeito? E por fim, como a Adriana vai apresentar os números aqui, só falar também que não vou criticar São Pedro da quantidade de água que está caindo, mas eu não tenho culpa da quantidade de chuva que está caindo, não, gente. Me ajuda, né? O povo agora está pondo a culpa até na chuva que está caindo no prefeito. Então, tem que ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de respeito também, né? Porque estou fazendo o trabalho que tem que ser feito, né? Omisso eu não sou, não. Tá aí, ó. Peguei com 51, estou entregando nesse momento com 2 anos de mandato, 2 anos com 22,5. Ou seja, paguei mais da metade da dívida. Então, cabe a cada um aí reconhecer ou não. E aí sim, Zé, ó, vou ser muito franco para você. Quando a gente era vereador aqui, no mandato anterior, nós tínhamos muita vontade de fazer as coisas. Só que a gente não era ouvido. Hoje vocês têm muita vontade de fazer. E tem um prefeito que também quer fazer. Prova disso é a escola que nós vamos inaugurar essa semana que vem, da Rox Carano, que a cobertura da escola foi aprovada aqui por vocês. Pedido da Câmara, né? Foi a pedido da Câmara. Recurso condicionado através do Fundeb. E eu vou falar isso no dia da inauguração. Então, é esse tipo de conduta que eu quero ter, né? Eu não estou discutindo aqui ainda a questão, vamos dizer assim, questão
vamos dizer, eleitoral ou não. Mas é só você fazer um comparativo, véio. Nós já trocamos todos os carros da saúde, todos os carros da educação. Máquinas Compramos novas. maquinário tudo novo. Está chegando agora 7 caminhão novo para a prefeitura, coisa que nunca teve. Equipamento de tudo quanto é lado. Nós fizemos tudo que tinha que fazer. Estamos fazendo tudo que tem que ser feito. Agora, se as pessoas vão reconhecer ou não, vão falar ou não, vão deixar de falar ou não, é outra conversa. Eu estou fazendo o meu trabalho. A avaliação é das pessoas. Se está tendo alguma falha em algum setor, vocês podem ter certeza que eu estou procurando consertar. Agora, eu dependo de terceiros. Né? Eu não posso pedir para um servidor A, B, C ou D sempre estar sorrindo para o cidadão. Eu não sei o que esse servidor está passando na casa dele. Né? Eu faço o meu papel, vou continuar fazendo, agrade A, B, C ou D ou não, mas eu vou continuar focado naquilo que eu planejei, que é entregar a prefeitura só com a dívida fundada, que hoje eu estou entregando a dívida só fundada para o município. Já paguei toda a dívida flutuante. Estou entregando só a dívida fundada com 2 anos de mandato. Né? E pensando que a gente vai quitar mais 5 milhões dessa dívida fundada, nós vamos cair aí para 15 milhões de dívida. Então, no final do meu mandato, Zé, eu peguei com 51, estou largando com 15. Esse é o meu objetivo. Entendeu? Aí o próximo prefeito que pegar vai ter a condição de continuar fazendo o mesmo trabalho e em 4 anos vai continuar a fazer o quê? Entregar com 3 milhões de dívida. Porque vai pagando sempre 2,5 ou 3 por mês. E ter recurso para fazer mais investimentos ainda, porque esta dívida, ela, como se diz, se não existisse dívida, quantos milhões, né? 30 milhões teria sido para mais investimentos ainda. Eu então, só vou... o erro do passado, como se diz... Eu vou encerrar minha fala, nos prejudicou, mas nós estamos fazendo o dever de casa, além de pagar o que é contratado, que é empenhado, que é liquidado, está pagando o que ficou dívida de anterior. Eu vou encerrar minha fala só dizendo o seguinte para você. Se nós fizemos tudo que nós fizemos, pagando esse tanto de dívida, me segura nos próximos 2 anos, que vocês não vão me aguentar, não. Viu? O pessoal que fica aí, às vezes, cornetando, segura, que vocês vão ver o que vai ser feito agora. Sem dívida, só com a dívida flutuante, a dívida fundada, aguarde que vocês vão ver o que a gente vai fazer. Nós vamos continuar trabalhando, seu Toninho. Continuar trabalhando. Mas tenham respeito, porque nós vamos entregar muito mais coisas do que a gente está programado a entregar nos próximos 2 anos. Melhor, senhor Obrigado presidente. a todos. Só falar uma fala breve aqui, viu, Marcelo? A diferença, né, da gestão anterior com essa, nós estamos vivenciando, que nós passamos assim por na gestão anterior, muito sofrimento, aquelas ambulâncias todas enferrujadas, tantos problemas, e você entrou realmente a fazer a diferença. As rescisões, que alguns até recebiam na época, se fosse amigo do vereador que era situação, às vezes até recebia. E agora você está pela ordem cronológica, independente de quem seja. Isso faz a diferença, as pessoas ficam felizes, emocionadas ao receber uma dívida 2013, 2014, pagando já 2015, e muitas dívidas do passado que você quitou. Você não deixa ninguém falar que a prefeitura é caloteira. Você está pagando coisas da época do Remin, do ex-prefeito. Então isso é muito boa sensação de estarmos vereadores aqui nessa gestão, sendo parceiro que você está fazendo a diferença. Inclusive, semana passada, eu estive na Secretaria de Saúde, o Adriano me mostrou um aparelho de raio-x, um aparelho novo, né? Que foi colocado lá para atender as pessoas, ultrassom, né? Ultrassom, desculpe-me, para atender a população, última tecnologia no aparelho lá para atender o povo, e todas essas ações que as pessoas estão aplaudindo, e muitos estão criticando porque é dor de cotovelo, né? Não fizeram e ficam criticando quem fez. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? E foi crucificado. Então, parabéns, estamos juntos. E tenho certeza que nesses 2 anos, melhores dias virão e muitas ações para o bem da população. Parabéns, prefeito. Parabéns a todos os secretários, servidores públicos, todas as pessoas que estão empenhadas para um dia melhor da nossa cidade. Obrigado.
Senhor presidente, o senhor vai encerrar e abrir a próxima sessão? Me perdoa. Que houve um equívoco, até porque eu achei que uma seria a continuação da outra. Peraí, eu vou ver. Boa tarde a todos. Os vereadores já estão, né, com o material impresso. Eu vou tentar ler lá da tela, se eu não conseguir, eu olho aqui no meu também. Como o prefeito já falou, né, ele já justificou a ausência, né, do Dr. Daniel, que costuma fazer essa apresentação. Então, eu vou tentar ser bem objetiva, né, pelo adiantado da hora, e aí vocês fiquem à vontade para me interromper, né, em alguma dúvida que for surgindo. Nós vamos começar falando das receitas, das despesas, né, a gente tem alguns gráficos, algumas tabelas aí para apresentar. Pode passar, Renato. A nossa arrecadação, né, de verbas da saúde, ela cresceu. Essa primeira coluna é o terceiro quadrimestre. Aqui a gente trouxe os dados de 2021 e os dados consolidados de 2022. Então, eu vou procurar falar sempre os dados totais de 2022, né, porque eu acho que a diferença desse terceiro quadrimestre é justamente esse encerramento de ano, que a gente consegue ter uma visão mais global. Então, a gente teve um acréscimo de recursos, de receitas, né, na casa de 12 milhões de reais, que representa 8,57% de acréscimo. Especialmente aqui nas receitas tributárias, né, foi o maior acréscimo aqui. Então, nós tivemos aqui também o percentual de aplicação, com acréscimo também de 6%, que a gente aplicou. Esse é o valor empenhado, né, Renato? Porque agora há pouco foi falado de 36%, né, que deu 40%, mas é porque aqui a gente está considerando um empenhado. Pode passar. Então, aqui no gráfico, né, a gente tem aqui o comportamento durante os 3 quadrimestres, ele oscila, né, não é uniforme, mas a gente tem aqui o comparativo de ano a ano, e a gente vê aqui os 12 milhões e meio a mais em 2022. Então, mesmo não tendo algumas verbas que eram específicas da Covid em 2021, a gente ainda conseguiu ter um acréscimo de receitas aí na execução orçamentária. Aqui, a gente traz o detalhamento dessas receitas. Eu não vou fazer a leitura de todas elas, né? Está aí bem discriminadinho para a gente conseguir ver as diferenças. Algumas vezes o recurso mudou de nome, né? A nomenclatura ali da contabilização é que foi um pouquinho diferente. Então, eu vou direto para o slide que traz o total. A receita vinculada subiu 1,1%. Então, aquele outro lá era a receita própria, esqueci de falar. Aqui a receita vinculada subiu 1%, né, praticamente. Aproximadamente R$1 milhão, 18 milhões de reais. Não, R$1 milhão mesmo. Por que está 18 ali? Não é 94 para 95? Acho que no gráfico está com 1 milhão, pode passar. Aqui a gente tem o gráfico, a mesma coisa, né? A receita vinculada também tem um comportamento de oscilação durante os quadrimestres. E olhando aqui de um exercício para o outro, um acréscimo de aproximadamente R$1 milhão. Aqui a gente traz a execução da despesa, né, com todos os elementos também, para conseguir visualizar melhor aonde que a saúde implementou os gastos, né, que vocês vão ver que a gente gastou um pouquinho mais esse ano, mas quando a gente for mostrar o número de atendimentos, vocês também vão perceber que a gente ofertou muito mais serviço do que no ano anterior. Nossa principal despesa, né, é o gasto com pessoal, aqui 25,20% de acréscimo, uma diferença de 13 milhões de reais. A gente pulou aí da casa de 52 milhões para 65. É porque é a principal despesa da saúde mesmo, né? Hoje a gente tem um quadro de profissionais efetivos muito grande.
e aí a remuneração desses serviços, né, desses atendimentos, cai em folha de pagamento. Alguns repasses, aqui essas contribuições geralmente são repasses para instituições, né, também teve um acréscimo aí na casa de 67%. As demais despesas, elas têm uma participação um pouco menor no total, mas aqui está individualizado também 1 a 1, né, vocês conseguem olhar aí. Na despesa de capital, eu gostaria de chamar a atenção aqui para os equipamentos e materiais permanentes. Como o vereador Luiz de Paula acabou de dizer, né, a gente adquiriu um ultrassom de última geração e a Secretaria fez um alto investimento em equipamentos em 2022, em todos os setores, né, no ambulatório, na UPA, nas unidades de saúde, na odontologia. Então, a gente conseguiu investir um pouco mais aí e trazer melhor atendimento para a população. Com relação ao consórcio, quase não tem alteração, né? Então, vamos ao total. A gente saiu de um gasto de 135 milhões para 150 milhões e meio. 15 milhões e 300 mil de diferença, 11,33%. Aqui são essas mesmas informações em gráficos, né? A gente vê o destaque aqui, que a despesa com pessoal é a principal e teve um salto. E também que os serviços de terceira pessoa jurídica, né, que é o pagamento dos prestadores, teve uma diminuição. Por conta disso, né, a gente hoje tem mais efetivo prestando serviço do que credenciado. Aqui a gente também traz as principais despesas empenhadas, né? Folha de pagamento eu já comentei aqui, 29,51% de acréscimo na folha, em torno de 10% é o reajuste anual. A gente teve uma diferença em torno de 1 milhão, que foi o piso do agente de saúde, o agente de endemias, e o restante é realmente quantidade de pessoas, né, ou o atendimento médico, que é um salário variável, ele sobe, o valor do pagamento também sobe. Fórmula nutricional, né, assim, em alguns momentos, alguns vereadores são acionados, ocorrem curtos períodos onde tem alguma desassistência nas fórmulas, questões de logística mesmo, mas vocês podem ver que houve um salto aqui de mais de R$500 milhão, né, de investimento de recursos em fórmulas nutricionais. Quando falta é por pouco tempo, é por alguma questão de prazo de fornecedor, né, mas a gente está sempre aí trabalhando para que não falte. O oxigênio, a gente teve uma redução, né, porque durante a pandemia teve muita utilização de oxigênio nas altas hospitalares. Ainda é um número expressivo, em torno de quase 2 milhões, mas houve uma redução em relação ao ano anterior. No total, um acréscimo na despesa de 24%, né, 24,6%. E comparando aqui as receitas com as despesas da saúde, né, a gente tem, então, um acréscimo de 8,57% na receita, e de 11,33% na despesa. Sendo que dessa vez a gente teve mais aumento aí, foi de gasto mesmo, do que de receita. Aqui a gente também gosta de trazer, né, já várias audiências, os valores repassados para as principais instituições da cidade, né, que são a Santa Casa, o Hospital Gedor Silveira e a APAI. Teve também uma diminuição, né, em todos eles, principalmente por conta que tem até a observação, né, a redução das despesas empenhadas para as instituições no exercício de 2022 em relação a 2021 se deve ao término do estado de calamidade pública com o fim dos repasses de recursos da Covid-19 e redução do volume de transferências de emendas parlamentares no exercício de 2022. Então, com essa, não podemos dizer que a pandemia acabou, mas diminuiu, né? A gente tem aí as emendas parlamentares mais voltadas para cirurgias eletivas e outras ações aí de saúde que não a Covid-19. Aqui é um comparativo, né, quanto que a saúde representa dentro do orçamento do município. Então, a gente gosta de brincar que a gente é meia prefeitura, né? Então, a saúde aqui, ela gastou 49% do orçamento do município, enquanto as demais secretarias ratearam 51%. Agora, falar um pouquinho dos números de atendimento, né, que é o que vai justificar para vocês porque que esse gasto aumentou. Vocês vão ver que em cada setor a gente teve aumento do número de atendimento.
Então, esse atendimento ambulatorial é o nosso ambulatório próprio, né? A gente está aí por cada especialidade. A cardiologia, né? A gente conseguiu dar uma reforçada na equipe. Eu vou falar só dos maiores acréscimos, né? A cardiologia, né? Mais de 34% de acréscimo. A endocrinologista, 42% de acréscimo. Ginecologia também teve um pequeno acréscimo aí. E além dessa ginecologia, que seria mesmo o problema de saúde, né, da mulher, porque os pré-natais passaram a ser realizados na Santa Casa. Então, ainda tem mais um acréscimo lá, que já eu mostro para vocês. Deixa eu ver aqui mais. Foi. Médico nefrologista, né, um aumento aí bem grande também, 121% a mais de consulta. Oftalmologia, o nosso oftalmologista efetivo, ele abriu uma agenda extra para nós, fez até uma nova matrícula, né, então ele está atendendo mais, além dos credenciados. Ortopedia e traumatologia, 72% de acréscimo. Então, tem algumas áreas aí que teve muito, né? Pediatria, 2.000, aí o acréscimo de 2.000%, é porque é um ambulatório que começou no final de 2021 e ele produziu muito em 2022, né? A gente tem muito orgulho desse ambulatório de pediatria. O Marcelo falou um pouquinho aí sobre a UPA, mas além da UPA, a gente tem um ambulatório de pediatria para que a gente possa acompanhar aquelas questões, né, que necessitam de um acompanhamento. Então, a gente acha que tem bons profissionais e por que não aproveitá-los aí nesse acompanhamento, né? A pneumo, que também o presidente citou, uma especialidade que ficou muito tempo sem ter, um acréscimo aí de 261% no atendimento. Reumato, né, também, um acréscimo aí de mais de 100%. E assim, no total, nós atendemos 10.000 atendimentos a mais do que no ano anterior, dando 31,8%. Adriana, deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Sim. A gente observa realmente, né, um aumento dos atendimentos de pneumologista, que era uma demanda que eu inclusive cobrava muito. E se você perceber, a quantidade de gasto de oxigênio reduziu. Verdade. Você consegue fazer a relação do pneumologista com o uso dos broncodilatadores, as reavaliações, suspensão de oxigenoterapia domiciliar, onde a gente tem um pneumologista que faz essa avaliação e com isso você reduz essa quantidade de oxigênio? Eu acho que no ano passado foi uma fala sua, né? Essa questão de ter o pneumo na rede, a gente hoje comprova que houve essa redução. Ela conseguiu fazer o desmame de alguns pacientes e realmente isso a gente também vê não só como ganho financeiro, mas ganho de qualidade de vida para o paciente, né? Acho que isso é um avanço muito grande. Ela faz toda a diferença na rede, com certeza. Aqui é o atendimento ambulatorial da Santa Casa, né? Também teve um acréscimo total aí de mais de 7%, que representa quase 2.000 atendimentos. Eu falei da ginecologia aqui, ó, vocês podem ver, né, que a ginecologia teve 28,01% de acréscimo, porque hoje o pré-natal de alto risco é realizado 100% na Santa Casa. Além disso, toda gestante, a partir da 36ª semana, ela começa a ter avaliações com a ginecologia e obstetrícia da Santa Casa. Aqui a demanda reprimida, né? Também está por especialidade. Acho um relatório importante para vocês terem em mãos, porque vocês também são muito acionados, né? Quando o paciente está aguardando atendimento. Essa demanda reprimida também vem caindo, né? Na maior parte das especialidades. E eu vou falar do total dela também. Aqui no total, a gente vê um acréscimo de 15%, uma diminuição de 15%, comparando janeiro de 2021 e dezembro de 2022, ou de 36% comparando, está difícil para enxergar, o que está escrito aí, Renata? De janeiro com janeiro de 2021, né? Então, a gente tinha aí mais de 8.000 pessoas esperando, hoje a gente tem 7. Zerar, eu acho que é impossível, né? Mas o tempo de espera reduziu bastante e sem contar que a gente tem avaliação, né, de toda essa demanda pelos médicos reguladores, todos os casos que são mais graves, eles têm um tempo de espera diferenciado, né? Eles são atendidos com mais agilidade. Aqui é o atendimento ambulatorial da Santa Casa, né, em exames, tomografias, ultrassons,
exames laboratoriais, raio-x, litotripsia e procedimentos oftalmológicos. Também acréscimos em todos eles, né? Principalmente aí nos exames laboratoriais e nos ultrassons. Por conta também do pré-natal, esse ultrassom aumentou, tem sido feito bastante ultrassom lá. Os procedimentos oftalmológicos, né, a gente também tem uma vazão muito boa hoje, então aumento de produção também. E aqui são os exames que são lançados no CNES do serviço próprio municipal, né, do nosso ambulatório. As ressonâncias, exames laboratoriais a gente tem pouco ainda. A gente está trabalhando no projeto do laboratório municipal, endoscopia, colonoscopia, ultrassom, procedimento de fono e de oftalmo. Nós também tivemos aí um acréscimo de 23% no número de atendimento, mais de 5.700 atendimentos realizados a mais que no ano anterior. Aqui é a produção também do ambulatório, né, um pouquinho mais detalhado, entre odontologia, visitas domiciliares, enfermagem, exames laboratoriais, ultrassom, ressonância, tá? Todos os exames aqui novamente, né? A gente tem aí também um acréscimo de 31,6%, que representa 27.800 exames feitos a mais que o exercício anterior. Esse está bem pequenininho, deixa eu chegar mais perto aqui. Esse aqui é a mesma coisa, só que é na Santa Casa. Acho que tem umas 4 páginas seguidas, vamos direto lá para o total. Aqui é a mesma coisa, ó, a gente teve um acréscimo de 20%, né, nos exames realizados na Santa Casa, que representa mais de 7.800 exames a mais realizados em 2022. Então, como vocês podem ver, né, a gente está procurando melhorar a cada ano, atender mais em cada ano e reduzir o tempo de espera. As internações hospitalares caíram, mas isso é uma boa notícia, né? Sinal de que os casos estão conseguindo ser atendidos e evitar a gravidade da internação. Hoje a internação que a gente gosta que sobe é essa aqui, né? É a cirúrgica, 51,9%, que é a retomada das cirurgias eletivas também, né? Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre isso e tem algumas clínicas que atendem muito bem. Só uma parte em relação às cirurgias eletivas, e isso não é só uma necessidade de São Sebastião do Paraíso, mas de todos os municípios, não só de Minas como do Brasil. E eu já havia protocolado também, junto ao prefeito Marcelo, a gente tem tentado emenda com alguns parlamentares, e que os nobres pares também tragam isso para os deputados. Adriana, para aumentar a cirurgia eletiva, nós precisamos de ampliar centro cirúrgico, nós precisamos de modernizar equipamento. Então, fica meu pedido, novamente, que quando devolvermos do 10º dessa casa, que parte possa, né, isso aí é via prefeito, a gente não determina, mas a gente indica, que isso possa ser visto, sim, como um investimento na Santa Casa, para agilizar e para aumentar as cirurgias eletivas. Então, muitas vezes, a gente quer chegar num caminho, mas você tem que ter uma estratégia para isso. Assim como eu te falei, o pneumologista diminuiria a quantidade de internações, pacientes reinfectados, diminuir o oxigênio. Investir, para mim, nesse momento, também no fortalecimento da melhoria do centro cirúrgico, ampliar, talvez, salas cirúrgicas, ampliar o centro cirúrgico, modernizar equipamento, é uma forma da gente aumentar e drenar essas filas de cirurgias eletivas. Essa é uma pontuação que eu gostaria de deixar registrada. É uma ótima sugestão, né? Então, como eu estava dizendo, essa internação é muito boa, né? Porque ela é para resolver o problema de alguém que vem sofrendo há algum tempo. Eu queria aproveitar também para falar dessa internação aqui, ó, a pediátrica, 24,17 no ano passado. E a gente está começando a ver novamente a Santa Casa com aí muito acima da sua capacidade instalada, atendendo a pediatria, e fica até como uma satisfação para a população. Às vezes a gente tem algumas horas ali de espera na UPA, mas é porque tem criança mais grave, os leitos estão lotados, tem leitos novos abertos, né? Infelizmente a gente tem visto aí que as nossas crianças estão mais frágeis também, né? Depois de toda essa pós-pandemia, esse isolamento, a imunidade já não é a mesma, né? Mas se Deus quiser, vai melhorar essa fase também. Aqui, internação com Santa Casa e Gedor, né? Também tem custos aí. A gente vê
que as internações eletivas, elas aumentaram, né, por conta até também das cirurgias. As internações de urgência diminuíram por conta da pandemia. E as internações gerais, aí com uma oscilação pequena, em torno de 1%. Faturamento de procedimentos na APAE. Vocês vão ver que todos os prestadores estão atendendo mais, não é só o município, não. A APAE também aumentou o número de atendimento de 32 mil atendimentos para 35, quase 35,5, né? Aí um acréscimo de 10% no número de atendimentos. Pode passar. Consórcio de saúde atendeu, passou de 296 atendimentos no terceiro quadrimestre para 1.280 durante o ano todo, né? Então também fez um número grande aí de atendimentos, principalmente exames e procedimentos. Essas consultas são aquelas especialidades que a gente não tem no município, que às vezes a gente tem que buscar via consórcio. Os atendimentos do SAMU caíram, né? Também boa notícia, corroborando aqueles dados de internação da urgência. Então, uma diminuição aí de 9,30%. O atendimento na UPA, gente, 42% de diferença. Então, quer dizer, pandemia teve o pico em 2021, a gente atendeu 241 mil pessoas. Atendimentos, né? Pode ser que uma pessoa foi mais de uma vez. Em 2022, mesmo com a vacinação aí trazendo os benefícios, a gente ainda teve 345 mil atendimentos, mais de 100 mil atendimentos a mais no ano. Então, engana-se quem pensa que as coisas estão fáceis no pós-pandemia, né? Como o presidente tinha citado, além da gente ter perdido vidas, a gente também tem sequelas com a Covid, né? Adriana, uma parte da sua fala, e esse acréscimo também até justifica, muitas pessoas que tinham plano de saúde, eles cancelaram o plano e estão indo para a Uber para serem atendidos, né? Porque sabe, o caso o Marcelo mesmo comentou aqui, se precisar de um pediatra no plano de saúde, às vezes 2, 3 dias para a criança ser atendida. Lá na UPA, vários médicos pediatras estão atendendo, quer dizer, as pessoas vão migrando, é onde aumenta essa quantidade de atendimentos, né? Com certeza, uma ótima observação. Tem duas... Eu gostaria de fazer uma parte também na fala do nobre vereador, porque existe também, Adriana, uma quantidade enorme de pacientes que estão na UPA que deveria estar na unidade básica. Nós sabemos disso, né? Eu sentei ali na UPA, estive observando. Então, assim, existe uma necessidade também do cidadão procurar a unidade básica. Como prevenção, existe um grupo de médico muito grande, até para desafogar. A gente entende que a UPA, né, ela mudou a sua classificação, ela necessariamente tem que ter uma quantidade maior de atendimentos para atender os índices, para que você possa receber recurso, né? Mas a gente observa ali que muitos casos da UPA, eles não são casos de UPA, gente, eles são casos de posto de saúde, e isso eu acho que precisa mesmo de uma campanha em relação a isso, para as pessoas entenderem que UPA é quando você agudizou, agravou alguma situação. E fortalecer mesmo, né, a procura e o acompanhamento nos postinhos de saúde. Mas a gente entende, né, deixamos tudo para a última hora, só vai quando o bicho pegou mesmo. Então, fica uma observação também, Luiz de Paula, que esse grande número de atendimentos na UPA são de pacientes que, na minha visão, não todos, né, gente, vamos lá, não vamos generalizar, deveriam estar na unidade básica e não na UPA. Mas, Adriana, a gente tem recebido, sim, alguns questionamentos em relação à unidade básica, né, que não conseguiu atender, ou que agendou, mas a gente entende que outros, porque nem compareceu. Então, cada caso é um caso, mas eu sempre viso que a prevenção através da unidade básica é uma forma de você reduzir a quantidade de atendimentos na UPA, que muitas vezes não deveriam estar lá. Até aconteceu um caso, é interessante você falar que as pessoas vão lá para a UPA. Uma senhora me viu na rua, lá perto de casa, no Jardim Europa, falou assim: você é vereador, né? Eu falei: sou, Luiz de Paula. Então, eu estou indo lá na UPA, porque eu não sou atendido na USF aqui de São Genaro. Eu falei: mas baseado em quê? As pessoas atendem bem, lá é um fluxo grande de pessoas. Não, eu não sou atendido. Eu falei: entra no meu carro que eu vou levar a senhora lá. Fui lá, fui super bem atendido. Ela falou: não, vamos atender a senhora agora. E atendeu, a mulher depois me agradeceu, que eu já estava indo a pé para a UPA, do Jardim, ela mora em São Genaro, indo a pé para a UPA para ser atendida lá. E
Levei, ela agradeceu, baseado em quem que não é atendida, né? Às vezes a pessoa nem tenta ser atendida, já vai direto na UPA, porque no seu motivo, mas pelo menos eu resgatei a mulher da UPA e foi atendida muito bem, inclusive na USF. Eu acho que são vários fatores que influenciam isso, né? Tudo que vocês falaram é muito pertinente. A questão econômica, às vezes a pessoa precisa do SUS mais do que precisou no passado. A qualidade, quando o serviço melhora, ele fica mais atrativo e a gente atende mais pessoas, às vezes até de fora do município, né? E também a falta de orientação do uso. Isso, infelizmente, é uma meia-culpa que a gente tem que assumir, né? As unidades também aumentaram muitos atendimentos, já vou mostrar, mas o paciente precisa saber e nós precisamos explicar, né? Que quando ele tem um problema crônico, ele precisa de um acompanhamento, uma investigação, o local não é a UPA. Como eu disse, né, as unidades de saúde também tiveram um aumento de 37% no seu atendimento, que é até o dobro do número de diferença, né, um número absoluto da UPA, quase 300 mil atendimentos a mais, entre atendimento médico, de enfermagem, visitas domiciliares e reuniões de grupos, né, orientações em grupos. Então, a gente precisa agora em 2023 retomar ainda mais a promoção e a prevenção de saúde. A gente está com várias ações aí para proporcionar isso, até para a gente ter uma melhora também nos indicadores, que é o último passo aí da apresentação. Pode passar. Aqui a gente tem o atendimento da equipe multiprofissional, né, e do ambulatório de fisioterapia e terapia ocupacional. Então aqui a gente tem atenção primária e secundária aqui, estratificado por especialidade, né, fono, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, fisioterapeuta, obrigada, e oxigenoterapia, que é o fisioterapeuta no domicílio, né, acompanhando esses pacientes. Aqui também a fisioterapia e a TO ambulatorial. Vocês podem ver que também teve um acréscimo de 44%, isso se deve principalmente à mudança no formato, né, do atendimento da equipe multidisciplinar. Então, teve o resultado que a gente esperava aí de acréscimo de atendimentos. E o ambulatório de fisioterapia também teve um acréscimo, algumas mudanças na agenda, alguns grupos, mudança de espaço físico e uma verba que veio do Estado também para a gente fazer um reforço por um ano nas equipes. Aquela verba ajudou a gente contratar mais profissionais. Só uma parte aqui, Adriana, em relação à equipe multidisciplinar, é algo fantástico ter, né, todos esses profissionais na rede. A gente sabe o quanto que eles melhoram a vida do paciente. Gostaria de reforçar, Adriana, a necessidade de comprar as válvulas de fala para os pacientes traqueostomizados, né? A gente deu um modelo Passmoir, mas tem umas que são mais em conta, quando o paciente está na traqueometálica de adaptação. O paciente está dentro da Santa Casa, ele sai de lá com uma válvula, ele está falando dentro de casa, aí ele vai embora com o BIPAP e em casa ele não tem esse recurso, né? Então eu vou reforçar aqui o pedido para que seja feita a compra. Eu já mandei para o Marcelo, não sei, talvez, eu falei com a doutora Vanessa, já falei em outros momentos. Tem também o aspirador portátil que a gente pode estar disponibilizando. Muitos pacientes são traqueostomizados, são pacientes que utilizam de um tempo, depois não precisa mais. Então são coisas que chegam até mim. Antigamente também não tinha um nebulizador, hoje eu sei que é o White Martins, ou quem estiver fornecendo um oxigênio já fornece um umidificador nebulizador, mas assim, é uma continuidade do trabalho. Então, esse paciente ele precisa ser aspirado, todos esses pacientes, assim, a família ela tem que disponibilizar um dinheiro para comprar o aspirador portátil, tem um nacional NS que é bom e ele dura, e também a válvula de fala. Então, reforço aqui a importância, porque recentemente, né, a gente foi chamado aí numa demanda de um paciente, ele estava em casa sem falar, e aí esse trabalho da fono, principalmente, com o fisioterapeuta, de colocar a válvula de fala, de dar uma qualidade de vida para esse paciente, ela é muito importante. Então, gostaria de registrar isso aí também. Muito boa observação. Acho que até nós já conversamos sobre isso, e agora em 2023... vai ficar aí como meta para a gente, ano que vem, estar aqui falando que conseguiu, se Deus quiser. Pode passar, Renato. Aqui são os números da odontologia, né? Também teve um acréscimo de 66%, que representa 47 mil atendimentos a mais.
A odontologia também funcionou de uma maneira bem restrita na pandemia e com o avanço, né, dos números, a gente pôde melhorar o número de atendimentos também. Pode passar. CAPS Paraíso. Só vou fazer um adendo aqui, gostaria de parabenizar, né, porque é uma coisa que a gente sempre está pedindo, que o CEL tem uma equipe muito competente, até com os protéticos. Eu sei que vocês aumentaram o número de protético e a gente vê aqui um aumento, né, da quantidade de próteses dentárias que foram realizadas, de 211 em 2021 para 409, dando uma diferença de R$ 198 próteses, quase o dobro. Então, isso aí me alegra muito, porque a gente entende a dificuldade que às vezes é de conseguir, e o quanto que esses pacientes que recebem a prótese muda a vida deles, muda a autoestima deles, a alimentação. Então, eu fico feliz que com esse processo aí, né, de melhoria, até a contratação de mais um protético, vocês andaram um pouco mais com a fila. Eu não me lembro agora qual que é o nosso tempo de espera, mas eu me lembro de onde a gente partiu. A gente partiu de 4 anos de espera. Se eu não me engano, a gente está em 1 ano. Ainda não chegamos onde a gente quer chegar, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Pode vir. CAPS Paraíso também teve um acréscimo de 92% no número de atendimento, partindo de 9.000 para 17.400, entre uma diversidade de atendimentos, seja individuais, em grupo, familiar, né? As práticas também de integração social, tudo isso aí está estratificado para vocês. E a pandemia também trouxe consequências para a nossa saúde mental, né? De todos nós. Não é diferente lá a gente sentir esse impacto nos CAPs, nos 3 CAPs. Aqui o CAPs infanto-juvenil, né, o CAPs Girassol, também com um aumento de 13% no número de atendimento, com os mesmos tipos de atividades, né, direcionadas para o jovem e a criança, mas o mesmo tipo de diversidade aí de atendimentos. E o CAPs AD Vitória, que trabalha a questão do álcool e da droga, com aumento de 154% no número de atendimentos, que representou aí mais de 6.200 atendimentos a mais. Então, vocês podem ver que teve um acréscimo em todos os setores. Cada um que eu estou passando, a gente está mostrando acréscimos, né? Pode passar. A vigilância em saúde, a gente trouxe para vocês as notificações de Covid, dengue e outras notificações, os atendimentos da infectologia, da vigilância sanitária e da imunização. Infelizmente, a gente só teve diminuição aqui na imunização, né? Eu falo infelizmente porque a gente está muito abaixo da meta e a gente precisa muito discutir esse assunto, que as vacinações, especialmente do calendário infantil, elas são seguras e necessárias, né? Então, a gente teve queda aí onde não poderia. E o restante, só aumento de atendimento mesmo. Farmácia municipal, 55% de aumento de atendimento de um ano para o outro, somando a farmácia central, que é lá na Placidino Brigagão, a farmácia do Vila Formosa, na Rua Pimenta de Pádua, e a farmácia da Guardinha, né, que a gente também colocou em meados de 2021, e ela funcionou durante todo o exercício de 2022, aumentando o número de atendimentos também. Os medicamentos especiais também tiveram um pequeno acréscimo aqui de 2%, e os medicamentos, né, insumos relacionados à diabetes, tiveram uma queda de 16%, que também nos preocupa, porque não acredito que a diabetes tenha diminuído, né, mas pode ser que as pessoas não estão cuidando da parte preventiva. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, Adriane, e parabenizar pela farmácia municipal. Por quê? Antigamente nós recebíamos uma demanda muito maior de pedido de fralda, de fitinha, para medição de glicose, medicamento de alto custo. Então, é uma referência. Quando a gente recebe menos demanda, a gente entende que tem uma situação mais bem controlada, mais bem assistida. As fórmulas também, a gente vivia pedindo, porque sempre estava em falta, né? Às vezes tem alguns medicamentos que são judiciais, só que a gente entende que tem uma dificuldade na compra, a dificuldade do fornecedor, então falta durante 3 meses, 6 meses, mas a gente dá a resposta para o cidadão. Então isso eu percebo uma melhora. Quando a gente ia na farmácia e faltava uma coisa, faltava outra. Então eu gostaria de parabenizar a farmácia municipal, porque a gente entende
que tem uma melhora no fornecimento de todos os remédios, medicações, fraldas e complementos, né, nutricionais. A gente agradece o reconhecimento, né? A gente busca ter um estoque aí para 6 meses, para não ter surpresas. E com esse aumento também de distribuição, a gente tem uma outra coisa que nos preocupa, que é o uso indiscriminado de medicamentos. Então, a gente está começando um trabalho também nas unidades de saúde, é um piloto ainda numa unidade só, de ter o cuidado farmacêutico no local para poder acompanhar melhor essas interações medicamentosas, esse uso, tudo mais, né? Transporte para tratamento fora de domicílio. Também teve um acréscimo significativo aí, né, no total. As viagens aumentaram 17%, o número de pacientes 20%, os quilômetros rodados 10% e a van da guardinha diminuiu um pouquinho, 18,1%, porque a gente fez a extensão do horário da unidade de saúde, né, colocando uma equipe de atenção primária. Então, a gente está mais resolutivo dentro da guardinha e precisando de menos transporte. Pode passar, Renato. Aqui as fraldas, né, como você acabou de citar, 59% a mais de distribuição. Então, a gente hoje, realmente, gente, se tiver uma falta de fralda ou de suplemento, é coisa de dias, assim, por questão de dificuldade na compra, mas não tem mais desabastecimento. As fraldas teve um acréscimo aqui de 19% e as fórmulas de 33,8%. A ouvidoria, né, que agora há pouco o prefeito até estimulou, né, que as pessoas procurem a ouvidoria, a gente também tem tido maior número de procura. Gostaria de deixar claro que cada demanda ela é lida, analisada por nós, né, por mim, pelo prefeito, pelos coordenadores. A gente averigua o caso e dá um retorno para o cidadão. Então, para nós é muito importante a utilização da ouvidoria, porque nos dá a condição também de mapear a nossa realidade e traçar planos de ações, né, para a melhoria do atendimento. Aqui está junto o fornecimento de oxigênio, porque a Lucia, além de atender a ouvidoria, ela atende os pacientes, né, que utilizam oxigênio. Então, um comparativo também. Aqui a gente não colocou o acréscimo, não, a gente trouxe o dado do quadrimestre. Eu vou só te fazer uma pergunta. Eu, então, uso oxigênio domiciliar, lá no concentrador. Só que agora eu preciso de fazer um exame fora da minha casa. Como que eu procedo? Eu tenho algum cilindro de backup na minha casa sempre, ou eu tenho que sugerir porque já tem uma previsão? Ou seja, ou eu tive uma intercorrência, eu tenho que ir para a UPA, como é que eu vou deslocar para a UPA ou para a Santa Casa se eu não tenho um portátil, um cilindro portátil? Como é que está funcionando hoje? Tem duas opções. A maioria dos pacientes tem um cilindro, né, de segurança em casa. E se for solicitado o transporte via ambulância e for informado para o atendente, a ambulância já vai equipada com oxigênio também. Bom, agora para finalizar, né, a terceira e última etapa são os nossos indicadores de saúde. Nós trouxemos aqui os indicadores do Previne Brasil, porque a gente já está há um tempo sem fazer pactuação, né, dos demais indicadores aí de nível estadual e federal, do planejamento regional integrado. Então, a gente não tem meta. Se a gente não tem meta, não tem como a gente apresentar o resultado. Então, a gente focou bem nos indicadores do Previne Brasil, né, que é um indicador nacional de atenção primária, e que, inclusive, é através dele que a gente tem aí o repasse dos recursos também. O indicador número 1 é realizar no mínimo 6 consultas de pré-natal. Esse indicador a gente consegue, só para eu falar de forma geral, aqui ó, a nossa meta é cumprir no mínimo 60%. Né? E aí é o azulzinho aí. Então a gente cumpriu, né? A gente teve 62% aí de atendimento. Às vezes a gente não consegue cumprir mais, porque muitas vezes a gestante descobre a gravidez, já está com tempo, e aí não dá tempo da gente fazer todas essas consultas, né? O comparativo ele está separado aqui, porque 2021 era 60%, em 2022 caiu para 45%, porque antes era até a 20ª semana, né, de gestação, e agora é da 1ª à 12ª. Ah, tá. Então, isso que o Renato explicou é a meta que caiu, né? Então, é a forma de interpretar, né, o dado, a forma de cobrar o dado. Mesmo assim, a gente ficou na meta, que foi 45%.
Segundo indicador é a investigação de sífilis e HIV durante o pré-natal. Aqui no nosso gráfico a gente vê que a gente já esteve melhor, né, no final de 2021. A gente teve uma queda agora em 2022. Eu não estou conseguindo enxergar o número aqui, mas pela cor 62, a gente ainda está dentro da meta de 60%, mas a gente vai trabalhar isso aqui para subir novamente, que a gente sabe que é possível. O atendimento das gestantes no âmbito da saúde bucal também é outro indicador, com meta de 60%. A gente também teve uma queda do final de 2021 para 2022, mas ainda estamos dentro da meta. O quarto indicador é a cobertura do citopatológico. A gente fez várias ações no ano passado para que a gente pudesse subir esse indicador. Ele vem num acréscimo aqui bem sutil, né, mas ele vem aumentando. A gente está na faixa verde aí, né? Não atingiu o mínimo de 40%, que é a meta, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça, até porque a gente aproveita o momento aqui para fazer um apelo para as mulheres, né, que cuidem dos seus exames preventivos, porque infelizmente tem aparecido alguns casos muito avançados de câncer, e a gente sabe a diferença que faz para o tratamento descobrir essa doença no início, né? Como eu disse agora há pouco, a gente precisa muito conscientizar a população também sobre a cobertura vacinal da poliomielite e penta, são indicadores para nós. Essa a gente melhorou em relação ao ano passado, mas a gente ainda está abaixo da meta também, que a gente está em torno aí de quanto, Renato? 40 aí? 68? 68 é a meta, mas a gente, aqui é o que a gente atingiu? A meta é 95 e a gente atingiu 68%, então... fica aí também um apelo, né, para que as pessoas verifiquem os cartões de vacina dos seus filhos e priorizem essas vacinações. Todos nós passamos por ela, né? Então, infelizmente, o movimento antivacina aí ganhou uma força nos últimos anos, mas nós somos provas vivas de que essas vacinas são seguras e são importantes. Já erradicaram muitas doenças que voltaram a nos ameaçar. Sexto indicador é o acompanhamento da hipertensão arterial, né? É medido por pressão arterial aferida. A gente também ainda não está aqui na meta de 60%, mas está, qual que é o número? 50%. A gente está subindo, né? Está conquistando esse indicador aí passo a passo e vamos continuar trabalhando para conseguir também fazer o acompanhamento desse hipertenso para que ele não tenha sua saúde aí agravada e venha necessitar de uma internação. Sétimo indicador é o acompanhamento da diabetes através da hemoglobina glicada. Como vocês podem ver, ó, é um número que tem tudo a ver com o dado da farmácia, né? Que a gente diminuiu lá o fornecimento dos insumos para diabetes. A gente vê que a gente conseguiu também. Teve uma queda aqui no número de pacientes com a hemoglobina glicada, que é outro desafio para 2023, a gente recuperar esse indicador e passar aí da nossa meta, né? Outros indicadores, né, que não são do Previne Brasil, mas a gente tem condição de monitorar, mesmo fora do pacto, é a taxa de AIDS em menores de 5 anos. Há muitos anos a gente não tem tido, graças a Deus, né? Quando a mãe é soro positivo, tem sido identificado na gestação e tomadas as medidas necessárias para a criança não nascer infectada. As notificações de sífilis, elas aumentaram. A sífilis adquirida, né, teve um aumento de 27 para 56, na gestante de 11 para 18 e a congênita de 0 para 2. Mas isso também significa que a vigilância tem feito mais ações de identificação desses pacientes. A gente teve campanhas, né, do ambulatório de infectologia para tentar localizar essas pessoas e poder oferecer o tratamento. Então, não quer dizer que antes não tinha, quer dizer que antes, às vezes, a gente não sabia que a pessoa estava doente. A quantidade de óbitos prematuros em menores de 70 anos pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças do aparelho circulatório, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes. A gente teve aqui
aqui a cada quadrimestre de 2022, né, 26, com 27, com 37 foi o número total que a gente teve desses óbitos. Aqui é o terceiro quadrimestre. Então, aqui seria o dado anual, é a soma desses três. Mortalidade infantil em menores de 1 ano, a gente teve 6 em menores de 1 ano no terceiro quadrimestre. E a gente teve 268 nascidos vivos nesse mesmo período. Realização de análise de vigilância, da análise da água, né, da vigilância. A nossa meta era 123, nós conseguimos fazer 126 análises, né, de amostras. E de agente desinfectante, também acompanhamento aí da água, a meta era 102, nós fizemos 103. Aqui a gente também criou um painel, né, das notificações de violência, intoxicação e violência. Eu não vou falar de cada número aqui, mas me chamou bastante atenção quando eu estava estudando esse material, né, o número de tentativas de autoextermínio, ele ainda é grande. Algumas pessoas conseguem, né, provocar aí a sua própria morte. E também tivemos alguns números aqui de acidentes com crianças de 0 a 5 anos e também com maiores aí. É um quadro aí que está bem estratificado por faixa etária e por período, cada tipo de notificação de violência. É um dado que a gente passou a monitorar na Vigilância em Saúde em 2022. Era isso, gente. Tentei ser o mais breve que eu consegui. Estou à disposição se ainda ficou alguma dúvida. Adriana, parabéns pela demonstração aí da área de saúde, a qual é muito complexa, né? Para funcionar tudo redondinho não é fácil, demanda-se muitos colaboradores, servidores, e assim mesmo as pessoas ficam reclamando, ficam criticando. Não é fácil, parabéns. A gente tem que elogiar, porque estar de fora jogar pedra é uma coisa, né? E a pessoa, quando se torna vidraça, ela é totalmente diferente, a oposição. Parabéns a vocês, Secretaria de Saúde, prefeito, todas as pessoas envolvidas nesta causa, porque não é fácil. Eu sei o quanto vocês trabalham. Eu vou entrar na Secretaria de Saúde, ambulatório, UPA, USF, a gente vê que constantemente as pessoas têm serviço, não tem tempo de ficar de braços cruzados. Trabalhando muito mesmo. Parabéns, que Deus abençoe vocês, contribuindo, trabalhando para salvar vidas. Em nome de toda a equipe, eu agradeço as palavras. E, Adriana, eu gostaria só de finalizar uma coisa que eu percebo nesse governo, que é muita facilidade, é o contato com vocês, o esclarecimento de dúvidas, respostas, ou com os secretários. O secretário, às vezes, direciona para um outro grupo, para um outro coordenador. Então, assim, porque muitas vezes o cidadão, ele precisa de um direcionamento. Aonde que ele está dentro do sistema, quanto tempo ele tem que esperar, qual que é a previsão, né? Então, eu pessoalmente, eu vou falar por mim, eu realmente sou muito bem recebida por todos e por todas as secretarias, e a equipe, né, do executivo, do prefeito hoje, ela dá resposta, ela é resolutiva e dá resposta. Eu pergunto, você tem uma resposta. Então, isso também é muito confortante, porque às vezes nós, como vereadores, somos cobrados e às vezes a gente perguntava e não tinha nenhuma resposta simples. E aí, claro, eles começavam a xingar, que ninguém olhava por eles. Então, essa brevidade nas respostas, sabe? Nessa comunicação com a gente, que é muito fácil, eu agradeço, tá bom? E parabenizo. Eu agradeço o reconhecimento também, Cidinha. E assim, tanto eu como a Andréia, né, a gente tenta responder o mais rápido possível todos os questionamentos de vocês, dos assessores. E para a população, qualquer dúvida, gente, a gente está lá na Secretaria de Saúde, Avenida Venceslau Braz, 1362. Na dúvida, lá é o lugar certo para procurar. Né? Eu não consigo atender todas as pessoas pessoalmente, mas eu tenho uma equipe que me apoia e que todos estão capacitados para fazer o atendimento. Né? Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Quero te parabenizar pelo excelente trabalho que você faz na Secretaria de Saúde. Eu precisei sair
algumas vezes dessa audiência e eu devo ter perdido a questão de vacinação, algumas situações que você deve ter colocado aqui para nós, mas eu não estava presente. Adriana, o questionamento que eu gostaria de fazer é sobre o Covid aqui. Tem alguma previsão ainda sobre vacinação? Se tem, eu tenho visto falar na mídia nacional aí que está para chegar uma outra dose extra. Não sei se você falou alguma coisa sobre vacinação. Eu vi você falando sobre vacina, mas não foi especificamente o Covid, né? Então, gostaria de saber se tem já alguma previsão de uma nova dose de vacina sobre o Covid. Se você já falou, me perdoe, é que eu não estava aqui. E também a questão da prevenção da saúde do homem. É uma questão que eu vejo muito essa questão de informação sobre a prevenção da saúde do homem. Tem uma resistência muito grande pelos homens, um preconceito ainda. Então, é uma sugestão que eu deixo aqui para a gente divulgar mais, trabalhar do quanto é importante que o homem faça a prevenção e se a Secretaria tem alguma ação sobre isso, o que tem feito sobre a questão da saúde do homem. Eu sei que tem muita coisa feita pela mulher, que a gente acabou de ver aqui, mas com relação ao homem também a gente precisa divulgar mais e fazer uma ação mais para que a gente possa trazer esse homem para esses cuidados preventivos. Obrigada pelas pontuações aí. Sobre a vacina, eu não falei sobre a Covid. Eu ainda não tenho a data, né? Mas porque a gente ainda não recebeu essa nova vacina bivalente, mas a gente deve estar prestes a receber, porque já começou a vacinação no âmbito nacional, e ela é indicada para um grupo reduzido de pessoas, né? E seria aí a 5ª dose para esse grupo. Então, logo que a gente tiver assim, informações mais concretas de quem vai poder vacinar, vai depender do número de doses que a gente vai receber, né? Se a gente vai fazer todos os grupos de uma vez, ou se a gente vai ter que fracionar, a gente já divulga. Mas ela deve estar para chegar. Com relação à saúde do homem, eu acho muito pertinente o comentário. Infelizmente, o homem ele espera a sua saúde ficar muito ruim para ele procurar ajuda, né? A gente tem a campanha do Novembro Azul, mas ela realmente ela é insuficiente para conscientizar, né, a população masculina do autocuidado, né? De fazer o seu acompanhamento, seu check-up anual, sua rotina. Eu agradeço a sugestão e a gente vai trabalhar nela para a gente ter outras ações para ampliar essa campanha. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Adriana, eu quero aproveitar esse momento para agradecer vocês, né, pela apresentação da parte da saúde, agradecer o prefeito, né, e a todos os servidores, né, para chegar esses números aqui, a prestação de contas, né, envolve muitos servidores, então em seu nome, em nome do prefeito, fica aí o agradecimento ao empenho de todos para fazer o trabalho como tem sido feito, bem feito. O nosso sucesso como vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, também não é possível sem o servidor. Então fica aqui meus agradecimentos a todos os servidores, a parte também da imprensa, o João que está aqui, que faz esta parte da prefeitura. Quero agradecer os servidores também da Câmara. Hoje, né, um dia onde nós tivemos uma audiência pública de manhã, a sessão ordinária às 2 e agora as 2 audiências públicas. Então fica aqui meus agradecimentos, porque nós também aqui só conseguimos realizar essas sessões, né, porque há muito trabalho do servidor. E eu sempre gosto de deixar esse reconhecimento aqui. Muito obrigado. E fico feliz de estar fazendo parte de uma gestão onde vocês têm, no momento hoje, a satisfação de fazer a apresentação das contas e não ter aquela avalanche de questionamentos que você tinha que responder, e vocês tinham que responder pelo gestor. Hoje vocês têm um gestor que acompanha vocês junto, né? Então, eu acho que isso é um ganho muito grande para a nossa população paraizense. Obrigado.
todos vocês. Eu agradeço, presidente, o reconhecimento, né, que chegue a cada servidor nosso, né, que é a primeira pessoa que o paciente encontra quando ele procura, então que cada servidor sinta-se reconhecido nesse momento, porque a gente só consegue produzir esses resultados com o esforço de todos, né? Então, eu agradeço as palavras e concordo com elas. Isso mesmo, tá? E antes de encerrar, agradeço a cada colega, a cada vereador também, que hoje esteve presente assim, nesta casa, discutindo, né, tanto as questões das audiências públicas de manhã, da sessão, da audiência pública agora à noite. Fica aqui também meu reconhecimento para todos os colegas, todos os vereadores. Nada mais havendo, declaro encerrada esta audiência e agradeço a participação de todos.